Se você quer saber se língua portuguesa e redação são essenciais para a sua aprovação no concurso de médico legista do Rio Grande do Sul, eu já quero te confirmar isso. Se você não souber os conteúdos gerais, você não vai ser aprovado no concurso de médico legista. Passou o tempo que bastava estudar medicina legal para ser aprovado nesse concurso. É essencial preparação direcionada, focada, tanto nos conteúdos gerais quanto nos conteúdos específicos. Vamos trazer aqui a análise da professora Mercedes Bonorino, especialista em língua portuguesa e também na prova discursiva, para você entender qual é o direcionamento nesses próximos 90 dias para você se preparar para o concurso de legista do Rio Grande do Sul. Não perca essa oportunidade, é uma grande janela de oportunidade. Você está diante de um cavalo selado passado na sua frente. Se você não tomar a decisão de sentar nesse cavalo selado, outro médico vai tomar e vai tomar posse no seu lugar. Não perca a oportunidade, ela vai detalhar profundamente o edital e no fim do vídeo eu volto aqui para te mostrar como você se preparar para o melhor concurso de legista da região sul do país. Então, gente, essa prova vem com redação, vem com um português com 10 questões. E eu queria começar, primeiramente, pegando a ponta que o professor Wagner muito bem falou e o professor Renan falaram, que o que vai definir realmente são aquelas questões daquele conteúdo pouco cobrado, porque a maioria dos alunos na minha matéria estuda crase, estuda análise sintática, mas há alguns conteúdos bem fundatequianos. Aqui a gente no Sul conhece bem essa banca, estou agora, inclusive, dando aula para DPE. O edital de língua portuguesa é exatamente o mesmo, inclusive. Comparando com o que o professor Renan acabou de falar, estava aqui acompanhando detalhadamente sobre que autor usar e tal. Aqui eles, na língua portuguesa, cada tópico eles colocam inclusive a referência bibliográfica, o que é algo bastante comum da Fundatec, certo, pessoal? Algo que na Fundatec me incomoda um pouco, e que é a cara da Fundatec, eu até mandei para vocês uma arte, não sei se vai aparecer aí. A prova de língua portuguesa, você abre a prova e aparece um texto. Aí, obrigada. E esse texto, pessoal, tá cheio de lacunas, entende? Isso é a cara da Fundatec. E não é só uma lacuna, é lacuna tracejada, é lacuna pontilhada, para você preencher. E incomoda um pouco o aluno, porque para você interpretar esse texto, você precisa tê-lo preenchido. Então, uma estratégia de ataque, né, de abordagem da prova, é você pegar essa prova e já fazer as questões de completar essas lacunas, antes mesmo da interpretação, para depois você poder interpretar corretamente, entende? Essas lacunas normalmente são questões ou de vocabulário, ou é crase, ou é porque junto separado, ou é algum verbo e sua conjugação, entende? E se você lê esse texto sem essas lacunas preenchidas, fica um vácuo ali, né? Então, o que eu sempre recomendo na Fundatec é exatamente, tá? Você pegar a prova sabendo que vai ter, né, esse texto. Acredito que seja apenas um, porque são só 10. Eu digo só porque agora do DPE vão ser 15 a 20 questões de português. Com 10 questões, deve ser provavelmente um texto só. A boa notícia, ele não é muito grande, né? É um texto, vocês estão vendo aí um texto, né? Esse texto aí, que é essa prova, ele acho que tem umas 32 linhas. Vocês estão vendo essas lacunas. Então, eu recomendo o aluno buscar essas questões, normalmente é a 1, é a 4, está ali no começo, já faz, para ir só depois fazer a interpretação com essas lacunas já preenchidas. Então, é uma chatice, é uma coisa diferente, né, para quem vem aí de um Sebrasp, de uma FGV, de outra banca, a OCP, que fez aí Pernambuco e tudo mais, realmente um aspecto diferenciado, né? Então, clássico dela. Um outro aspecto, a gente pode voltar aí no edital de língua portuguesa, né? Se vocês puderem aí voltar para mim, na parte do conteúdo mesmo, né? Essa banca, ela tem verdadeira, na língua portuguesa, ela tem um padrão, né? Então, seja a prova do IGP, do DPE, de uma prefeitura, porque o Fundatec faz as prefeituras todas do Rio Grande do Sul, até com muitos cargos para médico, tá? Eu fui buscar hoje à tarde provas, achei várias, muitas, né? Mas na minha matéria, que é a matéria de gerais, né? Ela não muda, ela tem um padrão. Então, ela é previsível, o que é ótimo, né? Ela tem previsibilidade, que é o que a gente gosta, né? De um concurso é previsibilidade naquilo que cobra.
né? Então, ela tem sempre um texto, aproveitando que o texto continua aí, em termos de tipologia, que é um assunto que ela gosta de cobrar, normalmente esses textos não são literários, são textos argumentativos, opinativos ou informativos, tá? Então, tem uma certa facilidade na parte interpretativa. Uma pergunta clássica sempre é perguntar o gênero do texto, se é um artigo de opinião, se é uma crônica, se é uma resenha. Isso é uma pergunta comum, tá? É uma questão dada já da prova. Outra, ela gosta de vocabulário, de pegar uma palavra e perguntar sobre o significado dela ou perguntar uma troca possível no texto, entende? E a parte de vocabulário, eles pegam sempre um vocabulário bastante nível alto, então o funil cultural aqui que eu considero também essa parte de vocabulário, né? Então, ainda na parte interpretativa, temos que preencher esse texto para poder realmente compreendê-lo. Sempre aquela famosa pergunta de ideia central, do que o autor quer dizer, se o texto é opinativo, inclusive, qual é a tese que ele defende, né? Então, é uma prova clássica de interpretação, com esse detalhe de ter que preencher as lacunas, que já são provavelmente 2 a 3 questões. Esse que vocês estão vendo aqui, não sei se dá para perceber, às vezes a lacuna ela é completa, né? Tem um traço inteiro, às vezes ele é pontilhado, aí são questões diferentes. Às vezes tem um triângulo, perguntando se ali vai ter uma vírgula ou se vai ter, né, dois pontos, uma questão de pontuação. Então, eles mexem muito nesse texto. Nós faremos nosso simulado desse jeito, né? Então, você vai estar já no simulado entendendo essa prova desse jeito. Então, não haverá susto nesse sentido para o nosso aluno aqui do Médio Perícia, como já é nossa praxe, né? Na parte de língua portuguesa. E eu queria voltar agora para o edital. Pode ser? Vamos voltar lá no edital para a gente poder acompanhar? Então, pessoal, sobre a parte de interpretação, né? Tá aqui, eles colocam sempre para cada tópico quais autores eles estão usando, o que é muito bom, inclusive, para algum tipo de recurso, né? Porque você vai exatamente naquele ponto. Sobre recursos, é uma banca que quase não tem questões anuladas, uma banca muito bem feita na minha área, né? Uma banca com poucas questões controversas, então a gente tem, de novo, aquela previsibilidade que eu falei, né? Na leitura e interpretação de textos, como estão dizendo ali, né, a intenção do autor, a opinião do autor, esse primeiro item fala disso, mas como eu falei, geralmente são textos muito objetivos, né? Textos que você tem ali uma compreensão escorreita, reta, né? E não há uma linguagem muito sofisticada no sentido da literatura. A linguagem, comunicação, situação comunicativa, variação linguística, isso pode acontecer. Pode ser que a prova tenha, além do texto, às vezes uma charge. Às vezes eles fazem até uma interligação, uma intertextualidade. Eles podem fazer uma prova temática. Exemplo, o tema pode ser um tema sobre mudanças climáticas, por exemplo, e uma charge sobre mudanças climáticas. Então, aí haverá uma questão confrontando os dois textos. Isso é um clássico também da Fundatec. Aí entra a questão da variação linguística, porque a charge se utiliza na linguagem de charge, de uma linguagem mais popular, com marcas de coloquialidade, diferente do texto, provavelmente é o texto tradicional, né? Então, esse item aí já mostra, já colocam exatamente caso aconteça uma charge, um texto não verbal. E aí, como eu disse antes, os gêneros, né? Os textuais, como perguntar se o texto é um artigo de opinião, se é uma crônica. A diferença, aliás, entre crônica, narrativas tradicionais, a diferença de um artigo de opinião para um artigo científico ou uma notícia de jornal, né? Então, isso também é importante. Então, isso é um clássico, nada fora do padrão, né? Vamos ver aqui adiantando no próximo slide. Isso. Bom, coesão textual diz respeito, tá, à parte de pronomes e como eles são usados no texto. Então, uma pergunta clássica da Fundatec, verdadeiro e falso. Aliás, o professor Wagner comentou sobre, eu quero reforçar. Essa banca gosta muito de colocar itens em romanos ou verdadeiro e falso. O que eu acho que para o candidato, pelo menos na minha matéria, é bastante interessante, porque se ele tem certeza de 2 itens, né? O item 3 em romanos e o 5 em romanos, ele vai lá no gabarito, já desempata, ele tem essa massa de manobra de, às vezes, até já achar um gabarito sem saber todos os itens, né? Isso é muito interessante. E eu citei isso agora porque nessa parte de coesão é muito comum eles darem uma questão, é um clássico deles, uma questão assim, verdadeiro ou falso ou itens em romanos. O lhe da linha 14 refere-se a tal
expressão antes dada. O pronome essa tem como referente anterior tal palavra. Então, isso é um clássico, não só para essa banca, mas essa banca tem uma questão dessa, né? Talvez seja uma certeza. E aí eles colocam parônimos, homônimos. Não é um assunto que cai tanto, mas está aqui, né? O edital de língua portuguesa é um copia e cola no geral, né? Mas essa banca não cobra tanto a parte de homônimos e parônimos. Na ortografia, ela cobra mais hífen do que acentuação. Tá? Hífen é daquelas de completar lacuna, pode ser um socioeconômico com ou sem hífen, entendeu? Que você tenha de completar. É exatamente aqui que entra aquelas questões da lacuna, tá? Pode ter a palavra obsessão escrita de um jeito, então são essas questões que vão completar as lacunas daquele texto hipotético que eu coloquei ali, né? Então sempre tem. Aí, toda banca, toda o edital da Fundatec tem figuras de linguagem no edital, mas assim, quase não se cobra, entendeu? A real é que cai pouco. Talvez uma metáfora dentro da parte interpretativa, eles colocam aqui, mas verdadeiramente, de todos os assuntos, é o assunto menos cobrado, mas como a gente sempre diz, e o professor anterior disse, o Renan falou, às vezes é exatamente nesse assunto pequeno que pouco cai, e se cair, faz a diferença do candidato. Então, nós vamos realmente explorar todos os tópicos da banca, independente de ele cair muito ou pouco na Fundatec, né, porque eu considero 10 questões um grupo bom. Aliás, a minha parte, né, é a parte com o maior número de questões, a parte geral. E eu queria lembrar também, fazer um parênteses, que no item 9 do edital, qual é o critério de desempate quando houver um empate? O primeiro critério é a questão idade. Qual é o segundo? A pontuação de língua portuguesa. Eu sempre insisto nisso, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas é verdade, ou seja, então a gente tem, né, então uma questão perdida de língua portuguesa, além de, né, e toda questão perdida é importante, tem esse adendo ainda, né, da questão de você precisar, às vezes, dessa nota de língua portuguesa para um eventual desempate, em considerando um concurso com muitos, né, com a concorrência muito grande, com muitos inscritos, né? Muito bem. Indo para a próxima página, nós temos o próximo slide, nós temos aqui, agora eu vou falar sério com vocês, agora parem as máquinas, qual é o assunto que mais cai na Fundatec e que provavelmente você estuda pouco, porque em outros concursos de médico perito não tem. Fonética. Essa banca adora esse assunto que é altamente periférico, não cai em Sebrasp, não cai em FGV, não cai em OCP, mas a Fundatec ela quer. Que fala de dígrafo, de fonema e letra, sabe? Eles não gostam tanto da acentuação tradicional como gostam de perguntar se a palavra, quantos fonemas há, a noção de dígrafo e até separação silábica. Claro, de algumas palavras bem difíceis de separação. Então, essa parte da fonologia, eu coloco aqui o que o professor Renan falou para leis, né? Para estudar as leis envolvidas. É chato, mas você tem que saber. Exatamente para você fazer a diferença nessa banca. Se eu tivesse que escolher um assunto ou dois, vou falar já o próximo, dois assuntos que é certeza, tá? E que muita gente que estuda sem o direcionamento específico para a banca vai levar um susto, que é fonética e estrutura e formação de palavras, que é o próximo item que aparece aí. Morfologia, estrutura e formação de palavras, prefixo, sufixo, radical, palavras cognatas, nascidas da mesma raiz, né? Saber se uma palavra ela é feita por derivação parassintética ou derivação regressiva é um assunto que a gente não dá no Sebrasp, por exemplo, né? Que não aparece no FGV, por exemplo. Então, vários alunos que já estão estudando língua portuguesa, acostumados até com nossos métodos, focados na banca, não têm essa aula. Essa aula é uma aula que tem que ser feita Fundatec, entendeu? Essa aula é uma aula absolutamente Fundatec. Claro, não é a única banca, mas são poucas as bancas que gostam desses dois assuntos, são assuntos periféricos na língua portuguesa e que aqui acabam se tornando assuntos protagonistas. E veja, você sabendo que esses dois tópicos são pouco explorados e estudados pelos alunos, em geral, que estudam língua portuguesa, e você vai sabendo para essa prova, você está à frente, você tem um trunfo, né? Então, assim, é aquilo que eu disse, é aquela bala de prata para você se destacar. Aquela questão de crase, vou comparar, todo mundo estuda crase, crase pode cair ou vai cair, ok, crase, né? Mas você e toda a torcida do Flamengo, Vasco, Santa Cruz,
E quem mais? Aí em Pernambuco eu sou Santa Cruz, mas enfim, nós temos também outros times. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo acerta uma questão de crase. O problema é quem acerta a questão de fonética, quem é que acerta a questão de estrutura de palavras. Pois é. Então, aqui eu acho que mora um entendimento, tá? Importante para vocês, entendeu? Então, é algo que merece ser colocado em pauta. A sintaxe já é algo natural, né? Então, como eu disse, com a crase, análise sintática, a concordância, a voz passiva, a partícula C, né? Sem dúvida também, muito importante, eu diria até que a partícula C e a voz passiva é o terceiro tópico mais cobrado na Fundatec, né? Mas isso também o aluno muitas vezes já vem estudando. Caso você já esteja estudando, se fez algum curso de língua portuguesa, com certeza passou por uma voz passiva ou uma partícula C. Se não, a gente vai também trabalhando aqui igual, tá? Então, essa parte aqui é tradicional. Indo para o próximo slide, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, nós temos, assim, também outros clássicos, né? Que é a questão da coordenação. Aí o pessoal aí do Medperícia tem a minha tabelinha de conjunções, eu sempre peço, distribui a tabelinha de conjunções, porque sempre cai nos nossos concursos, né? O uso de um embora, de um todavia, a diferença de a medida que e na medida em que, nossa, a Fundatec adora. Então, isso obviamente, isso também é para outras bancas, a Fundatec segue o padrão de língua portuguesa, cobrar, evidentemente, essas relações lógicas entre as orações. E, por fim, obviamente, a pontuação. A pontuação pode vir numa daquelas lacunas que eu comentei com vocês. Pode ser ali a lacuna com uma palavra com vírgula, outra lacuna, palavra sem vírgula. Eles exploram também a pontuação no texto, assim, perguntando ali no texto se aquela bolinha pode ser trocada por uma vírgula ou não. Tá? Então, é isso na língua portuguesa, levando em consideração, tá? Fonética e estrutura de palavras, que são assuntos periféricos em qualquer banca, e aqui nessa banca se torna assunto protagonista, né? Então, merece toda a nossa atenção aqui, tá? É fundamental que eu diga isso para que vocês entendam, né, a importância disso, tá bom? E é isso, ou seja, de gramática, né? Então, nós temos essa visão. Aí está aparecendo o nosso texto, né? Que é o texto que abre a tua prova. Como eu disse, você não tem que se preocupar, ou preocupar, quer dizer, sempre preocupar, mas a interpretação comparada a uma banca FGV, por exemplo, comparada a uma FCC, que são as duas bancas que considero com interpretação mais pesada e que são desafiadoras para o candidato, não é o caso, né? Tem o seu grau de dificuldade tradicional, esperado, mas não a mais, né? E sim na média, digamos assim. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. Tendo agora a parte discursiva, com certeza a prova de língua portuguesa ela não é tão pesada. E aí eu queria falar exatamente sobre a redação, tá? E vamos lá. A redação é uma proposta de elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Em nenhum momento eles dizem questão técnica. Só para trazer como ponto de parâmetro para vocês, eu estou dando o curso do DPE para Santa Catarina, e lá tem o cargo de técnico, que vai ser uma redação tradicional, e de analista, que são discursivas técnicas. E quando a prova é de um tema técnico, eles revelam e falam no edital. No caso aqui, eles não colocaram, né? E eles colocaram para todos os cargos exatamente essa prova de redação. Isso quer dizer o quê? Que vai ser uma redação técnica ou não? Não, não vai ser técnica, mas isso também não quer dizer que eles não possam também interseccionar um tema de atualidades com um tema da área, não só de segurança pública, mas também vinculado minimamente à área de vocês. Eu vou dar um exemplo óbvio, né? Nós tivemos em 2024 eu pesquisei, não, foi o maior desastre ambiental ocorrido no Rio Grande do Sul, né? Com um desafio enorme para o pessoal de perícia, do IGP, né? Com um desafio enorme para toda a sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Então, são tópicos que interseccionam a área do candidato. Então, obviamente, né? E a gente sabe que a Fundatec gosta de poucos textos de apoio, tá? Textos curtos, bem simples, tá? Mas sempre com uma pergunta, né? O que se faria em X circunstâncias? E, além disso, pessoal, tá? Eu vou terminar de ler aqui, mas já vou te dar uma notícia. No anexo 9 do edital, tá? Onde já o espelho de correção está lá. E o professor que veio antes de mim, o Renan e Wagner, o Ian, todos,
e Rodrigo, tá? E João nós estamos aqui destrinchando o edital, por quê? Porque falaram, acho que foi agora o Renan, que 20 a 30% da prova você entendeu o edital. E se você for lá no anexo 9, você vai entender exatamente o que a banca quer da tua redação. E o anexo 9 começa com, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tá do meu lado numa outra tela para mim. O texto deve abordar integralmente o tema proposto. Serão avaliados a capacidade argumentativa, a criatividade e a originalidade do ponto de vista e a presença de uma ideia central. Quando fala originalidade e criatividade, não é um tema técnico, entende? Mas, com certeza, se você conseguir fazer um vínculo, né, uma relação desse tema que eles vão colocar, que tem uma abordagem de tema de atualidades, mas é quase um vocacionado para a sua área. Se você conseguir trazer uma lei, trazer para o seu lado, isso é muito importante. O professor Renan falou sobre, numa discursiva, numa redação, você trazer uma lei, trazer né, como forma de um repertório, né, cultural / técnico, isso é muito interessante, porque você não está isolado, o médico perito ele está dentro de uma sociedade, ele vive os problemas da sociedade que respingam nele. Quando o professor Renan falou em Lei Maria da Penha, né? Eu estou falando agora nesses exatos, o professor Wagner falou do acidente acontecido em São Paulo, com o acidente da Voipes. Então, na verdade, o médico perito ele está, né, ele sempre é impactado pelos temas de atualidades. Então, apesar de não ser o tema técnico, será com certeza a Fundatec gosta de interseccionar, de fazer com que um tema você consiga refletir sobre ele e como ele impacta não só a sociedade, mas esse nicho social no qual o médico está inserido, né? Então, isso é o grau de originalidade. Bom, mas esse anexo 9 tem vários aspectos, eu vou interseccionar com o resto dessa informação aqui. Aqui diz o seguinte, ó, a prova de redação deverá ser feita à mão, óbvio, né? Em letra legível. Médicos, por favor. Médicos, queridos. É um dos pontos que mais zera a redação. São dois. Fuga do tema, tá? E letra ilegível. O corretor não vai fazer um esforço para entender tua letra. Não tem um farmacêutico lá para desvendar tua letra, entendeu? Então a letra tem que ser legível. Pode ser de forma, mas tem que respeitar maiúsculas e minúsculas. Ela tem que ser legível, tá? E a caneta, olha que novidade. Não é pro... Quem conhece Fundatec sabe disso. Caneta ponta grossa. O que isso quer dizer? É a Bic, tá? É a Bic, tá bom? Não pode ser aquela mais fina, porque tem algumas Bics, ou tipo Bic, com uma ponta mais fininha. Não passa no scanner, entendeu? Ou fica muito fraco, a ponta você não perceber um acento, uma crase, entendeu? Vai te prejudicar, tá? Então, já escolha a caneta que você vai usar no dia da prova e já produza as suas discursivas sempre com esse mesmo padrão, tá bom? Aí essas informações são óbvias que, né, você não vai poder usar uma pessoa para te orientar nem nada. Vamos dar uma sequência aqui, tá? Não sei se tem mais um slide, exatamente. Que a correção das redações será dividida em... Isso é importante. Se fosse uma discursiva técnica, não teria esse aspecto do holístico, tá? Será dividida em holística, texto, comunidade, como um todo, e analítica, conteúdo, estrutura e expressão linguística. No anexo 9, pessoal, lá vocês têm as especificidades do conteúdo que eles vão cobrar, da estrutura e da expressão linguística. Expressão linguística é português, tá? Estrutura é a coesão e a montagem do texto em pelo menos 4 parágrafos. Aliás, lá no anexo 9 diz que tem que ser 4 parágrafos. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Estrutura, isso mesmo, olha. No anexo 4, no anexo 9 diz, estrutura completa, um parágrafo robusto de introdução, então você deve colocar uma contextualização e já o teu posicionamento lá, mais 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, 4, que é o modelo Enem, que é o modelo europeu de dissertação clássica, tá? Você apresenta o tema, o seu ponto de vista, contextualiza na introdução, 2 argumentos desenvolvidos e a conclusão, ok? E lá tá colocando lá exatamente isso para vocês, né? Até que tem que ter 4 parágrafos. Ora, então você não vai poder fazer 15 linhas. 15 linhas é um oi ou um tchau. Eu sempre digo, médico perito ou um cargo que seja de nível superior, você não pode querer o mínimo, você tem que querer o máximo. Então você tem que pensar em 25, 30 linhas. Porque ninguém faz tudo isso
com originalidade, aprofundamento em 15 linhas, né? Eles colocam isso, eu acho que por uma, né, porque tem que colocar, né? Certo? Mas é exatamente isso, ou seja, e aí vocês estão vendo, né? O conteúdo, né, a estrutura e a expressão linguística. Isso está no item 8 do edital, né, direitinho aí. Quanto à estrutura, vários aspectos aqui dentro são observados, né, desde a coesão, a paragrafação, né, pontuação e também o ordenamento das ideias, a coerência e na evolução desse teu raciocínio, né, se ele não está circular, se ele está com tautologias ou se ele está, né, se tem pontas, né, se tem fugas parciais de tema, o que é bastante comum, pontua pouco quando as partes não estão relacionadas entre si. E o português, que é a expressão linguística, lá no anexo 9, tem até o desconto para cada erro, e é bem descontado. Então, a língua portuguesa, quando você estuda crase, quando você estuda pontuação, você está estudando duas vezes, não só para a prova objetiva, mas também para a tua redação. Então, eu costumo dizer que a minha matéria, ela é uma matéria 2 em 1, né? Você vai estudar para fazer a prova objetiva e já está estudando, né, para fazer a tua redação, tá claro? Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, essa parte aqui da expressão linguística com o português. Lá, a parte né, do anexo 9 diz ali mais ou menos as porcentagens, né? Na verdade, você tem ali uma nota de estrutura mediana. No conteúdo, ela é dividida em duas partes. Eu não falei sobre isso, mas é importante eu dizer, tá? Primeiro, a abordagem do tema. Se você está usando o tema de forma correta, se você está usando as palavras-chave, isso é muito importante, tem que usar a palavra-chave. Se você está se posicionando diante de uma problemática colocada por eles. E depois a qualidade da argumentação. A qualidade da argumentação que ele fala sobre a tua capacidade de desenvolver, né, os tópicos colocados por você mesmo, né? Na verdade, a própria introdução já vai trazendo isso, né? Então, é isso que aparece lá. Temos mais um slide? Exatamente, que a correção obedecerá aos critérios objetivos previstos na lei estadual, que incluem temas de abordagem necessária. E essa é uma lei estadual, mas ela não é só de São Paulo, não. Desde 2014, os editais eles são obrigados a trazer de maneira clara os critérios adotados na correção das redações discursivas técnicas e não técnicas, tá? A penalização dada, né, para o candidato, para que ele possa interceder um recurso, se necessário, posteriormente. E por isso essa importância do anexo 9, porque é lá que você vai ver especificidades, que eu não vou tomar o tempo aqui, né, mas é importante dar uma olhadinha depois lá e tirar nossas dúvidas, né? Eu estou aqui à disposição, Rodrigo e João sabem, a qualquer momento dos nossos queridos médicos e concursandos, para tirar dúvidas do edital, de tudo, enfim, né? Mas é importante que a gente entenda. Então, lá, outra coisa importante também que essa lei coloca é que você vai ser corrigido por 2 corretores. E a sua nota, isso está no edital também, a sua nota é uma média entre esses 2 corretores. Evidentemente, se esses 2 corretores divergirem num padrão X, a tua correção passa a uma nova. Aí depende, ou vai ser a banca que vai escolher a nota, ou passa para uma nova correção, tá? Isso eles não revelaram, mas é necessário dizer que isso passa por um critério, tá? Então, a tua nota, quando você recebe, ela já é uma média de 2 corretores que leram. E o que é, professora, a correção holística, tá? Deixa eu explicar. A palavra holística tem vários sentidos, mas na redação, quando você lê uma redação, e a redação está ótima em português, de repente a língua portuguesa está maravilhosa, a estrutura ótima, mas o aluno possui pouco desenvolvimento de conteúdo. Dificilmente aquela nota vai ser uma nota muito alta, entendeu? O corretor ele tem uma margem subjetiva de avaliar o todo, né? Ou por outro lado, a tua redação pode ser, você pode ser uma pessoa hiperculta e de repente o teu português está muito ruim, a ponto de eu não conseguir ler. Eu percebo que você tem uma cultura, que você está desenvolvendo, mas o português me trava a leitura. É óbvio que você não vai atingir uma nota, porque o português vai te colocar para baixo. Então, as coisas não estão interligadas. Se você erra uma crase, eu entendo de forma errada o que você escreveu. Se você erra uma pontuação, eu entendo de forma errada. Acontece muito do candidato entrar com recurso assim, nossa, a minha redação não tinha um erro de português, como que eu não tive nota máxima em português, entendeu? Sem um erro de português. É que, de repente, aquele que não é um erro, mas aquela vírgula que é opcional, ela causou um sentido diferente e tal. Então, eles se protegem também nesse tipo de comentário
que é também da FCC. A Fundação Carlos Chagas também tem esse mesmo critério. Então, eles se dão ao direito de ter uma avaliação mais independente da questão técnica, diferente do Sebrasp, que não tem essa visão holística. Então, é mais difícil até de a gente interpor um recurso quando tem isso, porque exatamente é a visão do conjunto da obra, entendeu? O conjunto da obra agradou, o conjunto da obra não agradou. Seria mais ou menos, trocando em miúdos ou falando em português mais tranquilo, o que seria a correção holística. Então, esses dois aspectos vão envolver a parte analítica dos tópicos e a parte holística, que vai ser uma nota final que vai provavelmente aí dar uma subida ou abaixada na tua nota, uma questão que eles podem, inclusive, fazer uma ponderação, fazer uma... colocar um pouco mais de ponto ou menos ponto, ou seja, o aluno está sujeito a isso. É isso aí. Então, é o que eu posso dizer, ou seja, a língua portuguesa e a redação talvez sejam pontos que vão realmente fazer o diferencial da tua nota final de um concurso, de uma banca que a gente tem bastante conhecimento, e vocês podem ficar tranquilos que, seja comigo, todos os nossos colegas, estamos aqui full time para colocar vocês lá dentro. Então eu quero te apresentar uma oportunidade para você se preparar e ser aprovado no concurso de médico legista do Rio Grande do Sul. Grande janela de oportunidade, você não pode perder. Se você quer ser aprovado, então vem com a gente do Médico Concursos, com a metodologia vencedora, que já aprovou mais de 450 médicos nos últimos 2 anos em concurso de médico legista e em concurso da Perícia Médica Federal. Nós somos especialistas em concursos periciais, temos uma metodologia exclusiva e validada e você pode fazer parte desse time de campeões entrando agora mesmo no Legista Rio Grande do Sul, método legista, simulados autorais, plataforma de questões, mais de 8.000 questões direcionadas para concurso de médico legista, mapa da aprovação, plantão da aprovação e também o nosso simulado de premonição. Tudo direcionado para você ser aprovado com um investimento pequeno de R$ 5.997 ou 12 parcelas de R$ 499,50. Menos de meio plantão para você fazer um investimento de curto prazo e colher benefícios de longo prazo durante toda a sua carreira de legista. Não tem como perder essa oportunidade. Vou deixar um QR Code aqui ou o link na descrição para você entrar agora mesmo no Legista Rio Grande do Sul, o melhor curso preparatório para o concurso de médico legista do Brasil. Não perca essa oportunidade.